Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa importância do ritual de passagem no enfrentamento da morte, no enfrentamento do luto. É interessante quando a gente pensa no ritual de passagem, a gente lembrar que nós estamos inseridos numa sociedade que prioriza isso. Para a nossa sociedade é muito importante. Então, com certeza, você conviveu e cresceu comemorando os seus aniversários. Com certeza, você que é casado, com certeza. Com certeza, para os homens que são bem esquecidinhos, você deve lembrar o dia que você se casou, não é verdade? Brincadeiras à parte. Mas nós somos inseridos numa sociedade que faz questão disso, que prioriza essas datas. Então, por exemplo, alguns rituais de passagem que nós conhecemos, além do nascimento, é o dia do batismo para os católicos, né? Nós somos uma sociedade que nasce inserida no catolicismo, então o dia do batismo geralmente é um dia marcado, é um ritual de passagem. O dia que a pessoa se batizou ou que aceitou viver em determinada religião, geralmente isso também marca a história, marca a vida da pessoa, não é assim? Entre outras situações que também podemos considerar como rituais de passagem, o casamento. Quando uma pessoa casa, que ela vai sair de casa, ela pode estar morando um mês lá na casa da namorada, mas quando ela decide se casar, para a família tem um simbolismo muito forte. Nós somos apegados nisso, nós vivemos com isso. E todos esses rituais, todas essas cerimônias, né, que marcam momentos decisórios na nossa vida, pra gente é muito importante. Ah, no dia tal, fulano casou, no ano tal, no mês tal, e desde então ele não está mais aqui. Enfim, a família se prepara para aquilo. São rituais muito importantes e eles fazem toda a diferença. E hoje, né, infelizmente por conta da pandemia, além do número de mortes estar aumentando, né, nós sabemos disso, muitas pessoas têm, muitas casas, muitas famílias têm vivido luto. Infelizmente as pessoas não têm conseguido fazer esse momento, né? Elas não têm conseguido ter um momento de despedida. Eu costumo ouvir muitas vezes no consultório alguns pacientes dizer para mim: olha, parece que fulano não morreu porque não teve velório, a gente não pôde comparecer no enterro, ou quando alguns poucos puderam comparecer, não puderam abrir o caixão. Isso quando é morte por Covid, e quando não é por Covid, por conta de aglomeração também, as pessoas não podem praticamente fazer o velório. Então, os rituais que aconteciam, que o velório, né, considerado um ritual de passagem também, que é onde a família se despede, que é onde as pessoas falam daquela pessoa, é o momento que a família, os amigos, eles conseguem se reunir ali para falar daquela pessoa querida que se foi. E hoje a gente não está conseguindo viver esse momento, mas ele continua sendo importante. Então fica uma sugestão aí para vocês e para vocês que puderem tentar fazer esse momento de velório, esse momento de ritual de despedida de alguma outra forma. Que seja por meio da internet, né? A internet hoje está bem avançada, nós temos muitos acessos, muitos links gratuitos. Então, que faça, ainda que seja dessa forma, um momento que os amigos possam se reunir, que você possa lembrar daquela pessoa e realmente acontecer essa despedida. Essa despedida vai fazer parte e vai marcar. É claro que para quem perdeu um familiar, ele vai chorar, ele vai se emocionar, e talvez você que é colega de alguém que perdeu, você não queira falar, ah, mas a pessoa vai se sentir tão emocionada, talvez a pessoa vai chorar e eu vou permitir esse momento para ela. Eu digo para você que sim, ok, tudo bem chorar por quem se foi, porque é natural que quem tá vivendo um luto e que perdeu alguém que ama vá sim chorar. E não tem problema se isso acontecer, né? Se ela não chorar na sua frente, ela vai chorar longe de você. Então, é uma situação que tudo bem, é importante. Importante pro vivenciamento do luto, sabe? Esse luto, o luto, como eu sempre falo, ele é um processo individual, a pessoa vai ter que passar por ele, mas é uma forma mais leve, né? Ela vai se lembrar que houve a despedida, ela vai se lembrar que aquela pessoa querida dela foi homenageado, ela vai conseguir ouvir os amigos falarem, olha,
fulano fazia isso por mim, poxa, eu gostava tanto quando fulano fazia, sei lá, se é uma vozinha que morreu, ela fazia doces de não sei o que, eu gostava, se é uma mãe, eu gostava do prato que ela fazia, eu gostava da forma como ele falava, como ele ensinava, enfim, vai ter coisas que esse momento do ritual de despedida, ele tem que existir e ele vai fazer toda a diferença. Então, para a pessoa que perdeu, quando acontece o ritual, né, o velório serve muito para isso. A pessoa que perdeu, ela consegue marcar aquele momento e também ela vai conseguir trabalhar essa dor, né? Ela vai conseguir trabalhar essa dor. Ela vai conseguir entender, olha, a pessoa não está mais aqui. Ela vai se lembrar, né? Ela vai se lembrar que a pessoa foi homenageada. Eu percebo que às vezes as pessoas reclamam muito, dizendo assim, poxa, não tive o direito de enterrar minha mãe, meu pai, como ele merecia, nem o enterro digno eu pude dar para ele. Isso faz parte, essa despedida preciosa com as pessoas que a gente ama faz muita parte. Então, a missa de sétimo dia, né, eu vi alguns casos de algumas pessoas fazendo online, eu vi algumas pessoas fazendo live dias depois, para também lembrar daquela pessoa, homenagear, agradecer a família. Gente, tudo isso é muito importante. E tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa cultura, e a gente não pode abandonar isso por causa de uma pandemia. Existem outras formas da gente fazer esse ritual de despedida. Então, fica aí a minha dica, que você tente fazer essa despedida, esse ritual aí de despedida, e fica também essa orientação dessa importância para quem está vivenciando o luto. Isso faz muita, muita, muita diferença. A pessoa que está vivenciando o luto, ela quer sim falar daquele que se foi, ela quer sim ouvir sobre aquele que se foi, ela quer sim que essa pessoa seja lembrada e não apagada, né? A gente tem um grande erro de querer, às vezes, quando a gente vê uma outra pessoa vivendo um luto, querer calar aquela pessoa, querer apagar aquela história. Não, ela teve uma história. A história dela foi importante para alguém e ela foi o amor da vida de alguém. Então vale muito, muito, muito a pena a gente considerar tudo isso quando a gente fala de morte, quando a gente trabalha com alguém que está vivenciando o luto, tá bom? É isso, fica a minha dica. Um grande abraço para vocês. Já estava com saudade de fazer esse vídeo aqui. Um grande abraço.